Bom, vamos lá fazer a correção da revisão. Então, o Matheus, vê se apareceu aí. O Kawai, apareceu aí a correção? O gabarito aí? Apareceu. De qualquer forma, depois eu vou colocar lá no grupo o gabarito. E fica mais fácil para vocês estudarem, tá? Bom, então, número 1. O neoliberalismo surge como uma forma de pensamento econômico e político inspirado no liberalismo tradicional do século XIX. Cite 2 ideias do liberalismo. E aí, a Letícia colocou 2, eu coloquei 2 diferentes, mas qualquer uma está correta, tá? Redução do papel do Estado na economia. Redução do papel do Estado na economia por meio da privatização. Depois você copia no gabarito, Flávio. Não precisa ter pressa, não. E o corte de gastos e investimentos estatais para reduzir dívidas públicas. Gente, o conceito de neoliberalismo, né, o novo liberalismo, a nova forma de ver o liberalismo, né, que pega algumas bases do liberalismo tradicional, né. 2. Peraí, que eu tô copiando. Não, vou botar o gabarito lá depois, Matheus. Calma, coração. Eu já tava acabando. Então vai. Então não mandei copiar, pô. Termina de copiar, então. Vou. Matheus, então não enrola não. Pois é. Pra que você copiar, cara? Pô, animal. Depois você copia, cara. Ele mandou o gabarito mesmo lá, pô. Pois é. 2. A história da União Soviética começou com a Revolução de 1917, numa tentativa de implementar o socialismo marxista na prática. Mais tarde, a União Soviética tornou-se um Estado policial sob o comando de Stalin. Contudo, a partir da década de 70, o planejamento econômico, pilar do regime socialista por oposição ao livre mercado, começou a dar sinais de esgotamento. O controle rígido da economia pela burocracia estatal gerou estagnação em vez de crescimento. Aos poucos, o desabastecimento, até de mercadorias de primeira necessidade, tornou-se a regra da economia soviética. Nesse pano de fundo, em 1985, subiu ao poder Mikhail Gorbachev, que, para evitar o colapso do sistema, tentou implementar 2 grandes programas políticos econômicos. Quais foram? Letra A, a perestroika e a glasnost. Tá? Eu vi no grupo, eu acertei. Bom, a perestroika e a glasnost eram planos que tentavam regularizar a economia e a política para tentar resolver os problemas que estavam acontecendo na União Soviética. 3. Qual dos fatores abaixo não contribuiu diretamente para a queda do Muro de Berlim? Na verdade, a letra A é um dos fatores mais importantes para a queda do Muro de Berlim. Aí eu quero saber qual é que está errada, tá? Então, a letra A, a crise econômica enfrentada pela Alemanha Oriental, é uma causa. B, a falta de liberdade existente no bloco comunista também é uma causa. D, a abertura das fronteiras na Hungria também é uma causa. Então, a errada é a letra C, a escolha de Alexander Dubček como primeiro secretário do PC da Tchecoslováquia. Né? Isso aí não tem relação nenhuma com a queda do Muro de Berlim. Tá? Vamos lá. 4. Vamos agora para o Brasil. O movimento das diretas já provocou uma das maiores mobilizações populares na história recente do Brasil, tendo contado com a cobertura nos principais jornais do país. Assinale a alternativa correta. O fato de que os protestos populares pelas diretas já pudessem ser veiculados nas páginas dos jornais indica que o governo vigente, ao evitar censurar a imprensa, mostrava-se favorável às eleições diretas. Não. E aí? Eu chutaria D. As manifestações populares pelas diretas já consistiam nas primeiras marchas e protestos civis no espaço público desde a instituição do AI-5 em dezembro de 68. É a correta? É a correta. É a... A correta é a letra C, gente. O movimento pelas diretas já exigia que as eleições presidenciais de 85 ocorressem não de forma indireta, mas de forma direta por meio do voto popular. Gente, diretas já. Eleições diretas para a presidência, tá?
Ou seja, eles queriam que o povo fosse novamente às urnas para poder eleger o seu presidente. 5. Relacione corretamente as colunas abaixo, associando os presidentes aos acontecimentos históricos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique e Lula. Comando da missão de paz da ONU no Haiti. Quem foi? Lula, 5. Fim do monopólio da Petrobras. Qual foi o presidente que vendeu a Petrobras? Foi o Fernando Henrique Cardoso. Qual é o número? 4. Que presidente promulgou a atual Constituição brasileira? José Sarney. Número 1. Lançamento do Plano Real. Itamar Franco. Número 3. E o bloqueio de depósitos em contas correntes e caderneta de poupança foi o Collor. Número 2. Então, qual é a nossa ordem aí? 5, 4, 1, 3, 2. Letra D de dado. E aqui, essa daqui também está fácil. O Plano Real foi o responsável por acabar com anos de alta inflação e crise econômica no Brasil. E foi proposto no governo de Itamar Franco, né? Itamar Franco foi o presidente em vigência e que implementou o Plano Real. 7. Criada por James Monroe, presidente dos Estados Unidos, qual era o objetivo da doutrina Monroe? Para evitar que as terras americanas fossem colonizadas por nações europeias, foi criada a doutrina Monroe com o objetivo de diminuir a influência das potências europeias sobre os países latino-americanos. Ou seja, os Estados Unidos ele queria impedir a influência do europeu na América para que ele pudesse explorar as regiões latino-americanas. Ou seja, os europeus não vão entrar, porque quem vai explorar eles sou eu. Tá? Então, a doutrina Monroe, né, que era a América para os americanos, ela previa um afastamento da influência europeia para que os Estados Unidos pudessem se aproximar mais dos latino-americanos para que eles pudessem explorar, né, com mais facilidade. 8. Norberto Bobbio define o terrorismo da seguinte maneira. O terrorismo, que não pode consistir em um ou mais atos isolados, é a estratégia escolhida por um grupo ideologicamente homogêneo, que desenvolve sua luta clandestinamente entre o povo para convencê-lo a recorrer a ações demonstrativas que tem. Em primeiro lugar, o papel de vingar as vítimas do terror exercido pela autoridade e, em segundo lugar, aterrorizar esta última. Com base nessa definição, leia o seguinte comentário. As fotos de tortura na prisão de Bagdá ilustram de forma dramática o que vem se tornando claro para quem guarda na memória a América Latina dos anos 60 e 70. Quanto mais os governos americano e britânico aplicam suas diretrizes antiterroristas, mais parecidas elas ficam com a velha doutrina da segurança nacional. Subversão comunista era o pretexto daquela época para adotar medidas arbitrárias em defesa da segurança nacional. Agora, o inimigo é o terrorismo. Com base nessas citações, é correto afirmar que... Qual a opção correta? Letra A, né? O terrorismo lança mão de estratégias políticas incompatíveis com a paz e a democracia, por desrespeitar as leis e os princípios fundamentais dos direitos humanos. Letra A. 9. E aí, o que é xenofobia? É preconceito com quem é... Sim, a xenofobia é o preconceito, né, com quem é de uma outra região, de um outro país, de um outro estado, né? Com uma pessoa que seja diferente de nós. 8 é A. Então, de maneira mais formal, eu até coloquei aqui, ó.
Xenofobia é o medo, aversão ou antipatia em relação aos estrangeiros. A desconfiança em relação às pessoas que vêm de fora de seu país, como a cultura, hábito e etnias ou religião diferente. Então, a xenofobia, né, é um tipo de um preconceito, né, uma antipatia com algo que seja diferente, né? Isso aí se caracteriza principalmente quando a gente recebe estrangeiros, né? Pessoas que vêm de fora. 10. No dia 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu à destruição do World Trade Center em Nova York e ao ataque do Pentágono em Washington, intensificando o medo em relação ao terrorismo. No dia 11 de março de 2004, novos atentados terroristas foram realizados, desta vez em Madrid. A ameaça de ações terroristas que paira sobre os Estados-nação gera, entre outras, a seguinte consequência. E aí? O enfraquecimento do nacionalismo? Ou o agravamento dos conflitos étnicos e culturais? Né? Letra A. O agravamento dos conflitos étnicos e culturais. Né? Nós temos aí a situação dos conflitos de etnias e culturas diferentes, né? Muito fortes dentro desse contexto. Tá? Bom, e aí, tudo bem?